Oi, gente, bom dia, que alegria estarmos aqui para mais uma reflexão. Que bom que você está aqui com a gente. Ela se inicia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje a gente vai refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos do 46 ao 50. E ele vai dizer assim: Ainda estava falando a multidão quando se apresentaram fora sua mãe e seus irmãos, desejosos de falar com ele. Alguém lhe disse: Vê, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e desejam falar contigo. Ele respondeu, aquele que falava: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando com a mão os discípulos, disse: Aí estão minha mãe, os meus irmãos. Quem cumprir a vontade de meu Pai do céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, quando a gente lê essa passagem assim solta, ela causa uma estranheza na gente, né? A gente pode pensar assim, não, mas será que Jesus desprezou mesmo a mãe dele? Desprezou sua mãe? E a gente pode recordar também a palavra lá a passagem do jovem rico, quando o jovem chegou para ele e falou o que ele precisaria fazer para alcançar o reino dos céus. E ele fala: não cometerás adultério, não matar, fala uma série de coisas, além de falar: honra teu pai e tua mãe. E você pode dizer, mas será que Jesus então não está sendo contraditório? Não, meus irmãos. Jesus aqui, ele quer mostrar que a salvação, ela não está ligada a laços sanguíneos. Para a gente entender essa passagem, é importante a gente saber que antigamente, lá no Antigo Testamento, para uma pessoa ela ser inserida no povo de Deus, bastava o nascimento, bastava ela nascer. Era quase que a salvação era genética. Tanto que os judeus, eles não aceitavam aqueles que não eram da raça escolhida, né? Da raça eleita. Eles não aceitavam. Então, Jesus aqui, ele quer deixar bem claro para eles que o que importa agora não é os laços sanguíneos. O que importa agora é a conversão, é a fé, é a obediência aos seus mandamentos. E não mais o que é os laços sanguíneos. Isso não importa mais. Maria aqui, ela é honrada não por ter somente concebido, né, encarnado o Salvador. Maria aqui, ela é honrada por ter concebido Jesus na obediência. Aqui a gente vê esse exemplo claro, que Maria ela é honrada por sua obediência, não somente pelos seus laços sanguíneos com Jesus. E não teve ninguém que obedeceu mais, não teve ninguém que fez mais a vontade de Deus como Nossa Senhora fez. Ela mesma disse, né, lá no Evangelho de São Lucas: faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela falou isso, ela se entregou ali totalmente e quis fazer a vontade de Deus. Sem questionar, ela só quis entender como que ela poderia fazer aquilo. E ali ela se entregou. Não teve pessoa melhor, não teve pessoa neste mundo que mais fez a vontade de Deus como Nossa Senhora fez. Então, não é que Jesus aqui, ele quer desonrar Nossa Senhora, quis desprezar Nossa Senhora, ele quis deixar claro que o que importa agora são a fé, é a conversão, é fazer a vontade de Deus e não mais os laços sanguíneos. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê uma passagem assim. A gente tem que pedir muito a luz do Espírito Santo para nos guiar, né? Porque a gente pegar uma passagem solta assim, ler, sem entender, sem procurar a cultura, a história daquela época, a gente corre o risco até em acreditar, né, nos ataques que as pessoas que não são da nossa religião fazem a nós. Então a gente corre o risco de se deixar levar mesmo. Mas não, a gente tem que pedir mesmo. A Virgem Maria pediu ao Espírito Santo que encarne em nós
que venha mesmo enraizar essa palavra no nosso coração. E com essa palavra enraizada no nosso coração, a gente vai saber fazer a vontade de Deus com mais facilidade. Hoje é dia de São Lourenço de Brindisi, um grande santo da igreja, doutor da igreja, e ele vai falar: a palavra de Deus é luz para a inteligência, fogo para a vontade, para que o homem possa conhecer e amar a Deus. Então, a palavra ela tem que estar enraizada em nós, não é ler a Bíblia como a gente lê uma revista, mas é pedir mesmo ao Espírito Santo que enraize em nós essa palavra de vida, essa palavra de salvação. E assim a gente vai poder fazer a vontade de Deus, assim como Nossa Senhora foi, pedindo sempre o auxílio dela para que ela nos auxilie. Então, que a Virgem Maria possa interceder por cada um de nós, que ela pegue na nossa mão e sempre nos coloque nos trilhos certos para que a gente possa fazer a vontade de Deus com todo o nosso coração e com todo o nosso amor. Amém? Que Deus nos abençoe, um beijo no seu coração e que você tenha um ótimo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.